assunto hoje é epigenética. Você já ouviu falar nisso? Qual é a interferência das suas escolhas e o poder que elas têm na sua qualidade de vida? Hoje nós vamos conversar sobre isso e a gente vai dar dicas no final para você de como melhorar a sua vida através de boas escolhas. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre epigenética. Você já ouviu falar que a nossa genética impacta na nossa vida? Tanto que o medo das pessoas quando chegam no consultório justamente é esse. Meu pai era diabético, eu vou ser diabética? Meu pai era hipertenso, a minha mãe, e eu vou herdar isso dela. Eu quero te aliviar e te falar que as nossas escolhas fazem a nossa expressão gênica ser modificada. Os nossos genes são um sequenciamento, uma cadeia de informações que a gente tem. Desde a nossa pré-história, desde o nosso homem primitivo, a gente tinha já um código genético. E nós somos essa expressão dos nossos antepassados. Mas qual era a vida que as pessoas levavam antes? Nós vamos refletir sobre isso. Primeiro eu quero te convidar a fazer uma reflexão para você entender o que é a epigenética. Nossas características fenotípicas são determinadas pelos nossos genes. Os genes compreendem sequências de nucleotídeos em nosso DNA constituídos por um código de 4 letras, A, T, G, C. A sequência dos nucleotídeos é muito importante para a manutenção das nossas características, mas como vocês percebem, somos indivíduos que diferem uns dos outros exatamente por apresentarmos diferenças na sequência desses nucleotídeos. Em gêmeos monozigóticos ou gêmeos univitelinos, essas diferenças genéticas não existem, o que faz com que suas características fenotípicas sejam muito semelhantes e por isso os chamamos de gêmeos idênticos. A sequência desse código genético é mantida em cada divisão celular através de complexos mecanismos enzimáticos que previnem alterações aleatórias nos nucleotídeos, evitando assim danos para o funcionamento do nosso organismo. Contudo, nem sempre esse sistema é capaz de realizar essas correções moleculares, levando ao aparecimento de doenças durante a vida. Atualmente, embora saibamos que o código genético tenha papel fundamental na determinação do nosso fenótipo, alterações químicas no DNA, que são induzidas por estímulos ambientais diversos ou moléculas produzidas em nosso organismo, têm capacidade de alterar o funcionamento do gene sem que o código genético seja modificado. Esse processo biológico é chamado de alteração epigenética. Nós temos nesta pesquisa 2 irmãs gêmeas ou 2 irmãos gêmeos dentro da pesquisa. Você pode encontrar no YouTube essa pesquisa. Uma é fumante e outra não fumante. Ambas têm a mesma genética, mas fizeram escolhas diferentes. A escolha da irmã, que era fumante, ou dos irmãos fumantes, levou o sistema deles ficarem mais inflamados e produzirem mais radicais livres. Então nós precisamos realmente cuidar das nossas escolhas. Dá pra gente perceber, nessas imagens elas são muito verdadeiras e nos mostram a força dos nossos hábitos e no nosso dia a dia. Vamos conversar então o que está impactando no meu dia a dia que pode interferir na minha vida. E eu vou ter que discorrer com você algo que eu gosto bastante, que é, primeiro, falar sobre alimentação de verdade, que nós precisamos mastigar bem para começar o processo digestivo de maneira legal. Então vamos mastigar um alimento de verdade que vem da terra e que a gente pode nutrir a nossa célula através dessa energia que a gente precisa. Puxa vida, então eu começo a fazer dentro da minha boca algo importante, um processo digestivo que passa por 2 sistemas. Um processo físico da mastigação e outro bioquímico, que é a ação da saliva sobre o alimento. E ali a gente interage e já começa um processo digestivo muito facilitado. Agora eu gostaria de te falar uma coisa. Nós temos então crença de que nós somos reféns da nossa hereditariedade. Não precisamos acreditar nisso mesmo. Agora que todo mundo fala em qualidade de vida e longevidade, todos estão pesquisando muito sobre essa realidade. Existem
fatores importantes do nosso processo. Se a gente for ver toda a transição do homem, a gente precisa o quê? De ter atividade moderada, atividade física moderada. Porque o homem primitivo, o que ele fazia para se alimentar? Ele caminhava. Então, a caminhada diária, o exercício diário vai nos garantir essa qualidade de vida. Porque a gente precisa do movimento, não somos feitos para sermos sedentários, para ficarmos parados e imobilizados no local. Outra fonte de saúde é o sol. O sol é uma fonte de saúde que nos traz ativação de um hormônio que é chamado de vitamina D, que está ligado com o nosso processo imune. E por que eu estaria preocupada em falar tudo isso para você? Nós vamos terminar as nossas dicas ainda. Meu chamado para você é que tem jeito sim de cuidar da saúde e não cuidar da doença. Quando eu me preocupo com a respiração, eu estou falando de uma noite de sono bem dormida. Outro fator, se a gente for revisar, o sono é o momento que a nossa fábrica vai produzir hormônios e fazer reparação neural. Então, se eu fizer atividade física moderada, se eu respirar bem, durante a atividade física, se eu dormir bem, eu estou fazendo o quê? Mudando a minha expressão gênica. Eu estou silenciando genes que não me trazem qualidade de vida e eu estou evidenciando aquilo que vai me trazer a melhora da minha própria vida. Porque nós hoje, com a alimentação que fazemos e com a vida que levamos, estamos muito inflamados e costumamos a cuidar somente do efeito dessas questões. Então, se a gente tem a oportunidade de revisar e rever a questão da respiração durante o sono, a gente pode dizer que nós vamos conseguir uma noite de qualidade, ciclando nos 4 ciclos da noite, N1, N2, N3 e o sono REM. Se você tiver dúvida sobre esse assunto, vai lá no meu canal no YouTube e acompanhe. Nós temos 3 vídeos falando sobre a importância do sono. E essa interação que nós precisamos ter com o dia e com a noite. Nós temos que ter uma harmonia entre o ciclo circadiano. Então, se eu comi comida de qualidade, se eu fiz atividade física, se eu tive um sono adequado, a minha fábrica teve tempo para me dar conexão nova, para que durante o sono eu tenha reparação e as minhas emoções estejam muito bem antenadas, porque sim, pessoal, quem não dorme bem, neuroinflama. É um alerta muito importante para as mães, para os jovens, é algo que eu venho falar de coração para coração. Você pode estar no caminho errado na hora que você está procurando um problema. Suas emoções podem estar à flor da pele, porque você não está priorizando aquilo que é a essência do ser humano, que é dormir até as 22 horas. E é polêmico, mas vai procurar, que tem informação de qualidade hoje sobre esse assunto, tá bom? Então, o nosso corpo precisa dos hormônios em dia, das emoções em dia, precisa de um cérebro funcionando, organizando as suas funções, e o segredo vai ser o sono. E falando de sono, de atividade física moderada, a gente pode falar que nós estamos indo num caminho bom. Falando de emoção, agora eu vou dar uma parada. Porque apesar da correria do dia a dia, na essência, somos seres feitos para ficar em conexão conosco e com esse bem maior que é Deus. Então nós precisamos ter um tempo sim de conexão com algo que é essencial para o homem, que as pessoas falam que é a meditação, que é você respirar e você estar em contato com esse bem maior. Então todos esses fatores, eles vão evidenciando aquilo que nós mais precisamos na vida. Outra questão é a conexão com pessoas. Nós somos seres feitos para estarmos conectados com outras pessoas e termos a interação. E por isso que eu estou aqui num lugar que eu gosto muito. Eu venho tomar o quê? Um suco verde e bater papo com as minhas amigas, com a minha família, porque nós precisamos também de ter lazer e descanso para ter qualidade de vida. E hoje eu estou tomando um suco bem tranquilo para conversar com você, que é hora de dar uma pausa nesse frenesi e nesta agitação. E começarmos a valorizar mais as nossas escolhas para pensar numa longevidade saudável. Nós, da clínica, cuidamos de todos esses itens e essas dicas preciosas que eu estou abrindo para você é fruto do meu trabalho com os clientes no sistema MyoBrace. Eu cuido não só que a pessoa durma com o dispositivo, mas para que ela tenha as outras conexões importantes. Então, algo que eu estou abrindo para você é um tesouro que a gente busca incentivar os clientes a ter bons hábitos, para que a gente possa, no final, ter uma jornada não só melhor
mas extraordinária. E eu te convido para você olhar de frente para essa maravilha que é a nossa genética, que esconde por trás um poder muito grande quando fazemos boas escolhas. Espero que essa mensagem tenha trazido para você uma esperança de não se preocupar tanto com aquilo que você achava que era herança e fosse um destino da sua família, mas que você tenha uma esperança de você escolher o que você quer para a sua vida hoje. Fica com a gente, que é por esses temas que a gente vai continuar conversando, por mais qualidade de vida. Tchau, pessoal!